Olá, bem-vindos ao Provoca SJ, um podcast da Companhia de Jesus, onde a fé se encontra com a dúvida, a Igreja caminha com o tempo, onde o Evangelho provoca o coração e a razão. Estamos de volta para a temporada número 2. Eu sou o Padre Duarte, tenho aqui o Padre Samuel. Olá. Beirão, o Padre Nelson Faria. Cá estamos. Pronto, voltámos os três, depois deste pequeno interregno de férias. De férias? De férias, é isso. De verão. Então conta-nos, o que é que aconteceu, Samuel? O que é que tu fizeste? Brevemente, só para dizer, onde é que andaste? Andaste por cá, andaste por lá? Tive algum tempo de férias, sim, entre a família e a comunidade, mas tive muito tempo aqui em Cernache, com alguns turnos de exercícios espirituais personalizados, também a receber várias pessoas que vieram até cá descansar, rezar, ter atividades de verão. Também fui a alguns campos de férias do Cantil, dos Campináceos, não fui ao dos Gambuzinos. Alguns dos campos este ano não tinham padre, tinham um jesuíta em formação, mas não tinham padre, e aproveitei para ir celebrar os sacramentos, reconciliação, missa. Foi assim um verão animado. Onde é que andaste, Nelson? Eu andei nos itinerários giros, começou ali em julho com o Cabing, que é um campo de férias que o CAB, que é o Centro Universitário dos Jesuítas em Braga, organizou para malta que já está a estudar ou já está a trabalhar, para que quem anima volte a experimentar ser animado e para que quem nunca fez um campo de férias, nunca foi a uma latrina, nunca tomou banho no rio, possa experimentar. Depois disso, tem um turno de exercícios no Rodízio, que é ali para a zona de Lisboa, Sintra. Animei Lambretas, que é o campo para malta mais velha dos Campináceos. Estive ali uns dias em casa em Lisboa para me ambientar à nova casa, que é todo um outro tema. Nova casa? Há uma nova casa, mas já vamos introduzir. Nova casa para o Nelson. A casa já lá existe, já está há algum tempo, a Casa Xavier, ali ao lado do Copado. E por último, Rato Peixe, que é uma colónia de férias para os miúdos de uma aldeia dos Açores, da Ilha de São Miguel, chamada Rato Peixe, que se torna... que é bastante badalada e tem direito a uma série da Netflix e tudo. Para foi uma experiência ótima. Depois eu conto a província no Algarve. Isso é verdade. Claro. Isso sabemos todos. E depois cá estamos. Pois eu também fui ao Jubileu. Já está. Foste a Roma? Conhecer o Papa Leão. Conhecer o Papa Leão, enfim, conhecer. Vê-lo. Então em Torre Vergata vimos-lo, nem de binóculos o víamos. Mas foi muito bom. E depois tive um tempo também de férias, de praia, depois com os meus pais. E depois um campo de férias dos Gambuzinos. G3, é assim que se chama. É para miúdos de 15 e 16 anos. Também foi muito bom. E depois estas coisas do encontro da província e agora de volta aqui. Então, hoje vamos falar, a ideia era falar de experiência espiritual e experiência de fé. Experiência espiritual, experiência de fé. O mote desta conversa tem a ver com o verão e com o facto de terem passado mais ou menos 15 dias de vida corrente, entretanto. E muitas vezes, esta questão da experiência espiritual que se tem no verão, nas atividades, não precisa ser só no verão, a missão país, as coisas que acontecem durante o ano. E depois, a gestão corrente, digamos assim, dos dias, da segunda-feira de manhã, por exemplo. E como é que se vive isto? O que é isto? O que é a experiência espiritual? Que expectativas é que pomos na experiência espiritual e depois, se calhar fomos um bocado defraudados nas nossas expectativas, se calhar ainda bem, porque se calhar as nossas expectativas não correspondem propriamente ao que queremos. Mas pronto. Muito bem. Uma expressão que se usa muito por aí é eu fui a um campo de férias, ou fui a não sei o quê, e tive um pico de fé. Alguém consegue destrinçar essa expressão? O que é que significa ter picos de fé? Ui. Então é para dizer palavra a palavra. Então, pico, segundo o dicionário, quer dizer. Não, picos, imaginemos um gráfico, não é? E depois. Não é? Mas o que é isto? De repente temos uma... Sim, há experiências, não é? Há experiências que podem ser mais sensíveis ou que me podem aproximar mais de Deus ou de repente dão uma novidade ou uma clareza sobre a minha relação com Deus que de repente quero ficar ali quase para sempre, não é? Façamos 3 tendas no Monte da Transfiguração. Não é? Muitas vezes, se calhar é associado a uma experiência mais sensível, mas também há muita gente que tem uma relação com Deus, uma relação espiritual, mais intelectual, não é? Ou mais visceral, não é? Nem sempre tem a ver com as emoções. Mas estes picos de fé provavelmente são uma experiência fortíssima
de Deus, de comunidade também muitas vezes, não se experimentam sozinhos, não é? Falavas dos campos de férias, mas há imensas outras sim, coisas. sim. No Às vezes não precisa de ser sequer numa atividade, na pode jornada. ser, acontece. Sim, uma iluminação, não é? No fundo um momento da minha vida em que de repente parece que tudo faz sentido. Mas eu tenho uma pergunta um bocado provocadora. E Então. isso é ter mais fé? Epá, eu creio que não. Pô, Eu creio que não. Eu creio que não. Isso é quase. cara, Eu amo sempre a minha mãe. Nem sempre estou numa cena do a minha mãe é a melhor coisa do mundo que já me aconteceu. Ainda que seja sempre verdade. Mas não estou sempre a pensar na minha mãe assim. Desculpa, mãe. Mas não é sempre assim. Há momentos em que há uma intensidade e uma concentração de sentido que faz com que tudo seja bastante evidente, bastante claro. Mas isto são episódios. Eu acho que nós nem sequer conseguiríamos viver sempre assim. Isto vê-se nas relações, no meu amor pelos estudos, vê-se na questão dos amigos também. Há aqui um horizonte de confiança onde eu me vou movendo. Confiança é isso. Boa. É isso. Não, e há uma palavra aqui que tu usaste nessa que é fundamental, que é relação, não é? A fé é uma relação relação com Deus, não é? E, portanto, uma relação não tem mais nem menos no sentido quantificável. Claro que todas as relações se podem ir aprofundando, se podem ir aproximando, que vamos conhecendo cada vez mais o Senhor, vamos conhecendo também nós cada vez mais, não é? E, portanto, a relação tem-se ou não se tem, não é? No outro dia falávamos sobre isto, um professor que o Nelson e eu tivemos em Madrid, quando estávamos em teologia, que quando falava da graça, dizia que não há muita graça ou pouca graça. A cheia de graça não está no campo do quantificável, não é? Da relação, portanto, o que acontece nos picos de fé, vou usar a expressão do Duarte, é este sentido que as coisas fazem de um modo excepcional, mas que não quer dizer que se é mais, que se é menos, que se acredite mais, que se acredite menos. É isso. Para mim, esse é o ponto. É o ponto. É porque fala-se de picos de fé, mas na verdade aquilo não são picos de fé. Eu tenho uma teoria, não sei se concordam. A minha teoria é a seguinte: o que acontece normalmente na vida, na gestão corrente da vida, portanto, na segunda-feira de manhã, na terça, na quarta, na quinta, é que, no fundo, eu acho que estamos ocupados. A coisa está ocupada. Não estou a dizer só segunda-feira de manhã pela gestão corrente. Blue Monday. Muitas vezes ao fim de semana ainda estamos mais ocupados. O que acontece em alturas extraordinárias, digamos assim, da vida, não é? Porque ninguém vive num campo de férias ou na Missão País, não acontece. Ou não vivemos, podemos dizer que vivemos numa constante liturgia, que até é bonito olhar para a vida como uma constante liturgia, mas não é a missa de domingo sempre, não é? Não estamos sempre na missa de domingo. A vida faz-se outras coisas. Então, o que acontece, a minha teoria é, o que acontece nestas experiências, nestes picos de fé, é que nós damos espaço, abrimos espaço. E até, eventualmente, poderia ser uma boa definição da fé, uma boa maneira de dizer, uma maneira de dizer o que é fé, seria dar espaço a Deus. Sim. É porque, para dar espaço, voltamos àquilo que tinhas dito, que é preciso confiar, porque eu não dou espaço a qualquer pessoa, eu não dou espaço de barato. Mas, sobretudo, eu acho que é espaço. Nós temos espaço, abrimos espaço, removemos obstáculos que normalmente estão em frente aos olhos e a tapar os ouvidos. De repente removemos e Deus diz: finalmente, aqui há 2 horas a bater à porta, ou há 2 meses a bater, ou há 2 anos a bater à porta, ou às vezes há 20 anos a bater à porta e tu não E às vezes estavas impedido, não é? Eu acho que se trata muitas vezes de impedimentos, que, mais do que. É porque senão Deus era um bocado arbitrário também, quer dizer, agora vou dar ali, vou dar aqui, vou dar ali, e porque me parece também, por outro lado, que Deus é aquele que se dá e não se dá só quando as coisas são fogo de artifício e só quando as coisas... Não, Deus dá-se continuamente. Ainda quando as coisas são duras, não é? Porque não é só quando as coisas são lindas de morrer e quando eu sinto essa coisa, não. Até quando, acho que pode-se fazer uma experiência espiritual profundíssima até na dor, por exemplo. Mas é isto. A minha teoria é uma questão de espaço que se dá ou não se dá. Portanto, Deus não vem arrombar cofres, não é? Não vem arrombar portas, nem vem assaltar casas. Porque Deus até, parece-me que é bastante delicado depois da maneira como se dá. Mas não vem arrombar
portas. E precisa é que de espaço. Também não vai dar às vezes, quer dizer, por acaso, se calhar, esta imagem das cotoveladas, Deus a dizer, pá, acabou. Também pode ser, se calhar pode ser boa, mas Uma outra vez pode acontecer. pode acontecer. E esta questão da disponibilidade, não é? Porque nós podemos viver, nós habitualmente vivemos cheios de coisas, não é? De estarmos sempre a entrar informação na vida, estamos sempre a andar de um lado para o outro. Não é? A porta estreita do reino, a porta não é estreita porque seja pequenina, a porta é estreita porque eu quero ir com as minhas tralhas todas, não quero ir com as minhas coisas todas. Portanto, quanto mais tralhas eu deixar para entrar eu, um exemplo que eu acho que temos todos a relacionar-nos facilmente. Vamos às compras e ao supermercado, enchemos os sacos, metemos no carro e depois queremos levar tudo de uma vez do carro para casa porque não queremos fazer várias viagens, não é? Então agarramos nos sacos todos, mais na mochila que trouxemos com o computador, mais as chaves do carro, mais as chaves de casa e vamos ali meio desengonçados e as pessoas olham para nós um bocado de lado, não é? Depois chegamos à porta de casa e queremos meter a chave à porta, entrar, pegar nos sacos todos, só entramos em casa quando os sacos nos caem todos das mãos. Não é? E esta disponibilidade, portanto, é uma caricatura, mas esta disponibilidade que falavas, que pede atenção, que pede... Na primeira temporada falámos também disto, da atenção, do silêncio, não é? Porque se Deus se dá sem medida, então a minha experiência espiritual, a minha experiência de Deus, há de se dar quando eu estou aberto, disponível a que ela aconteça. E não tem que ser só em grandes acontecimentos. Não é? Muitas vezes numa Eucaristia bem celebrada, numa catequese, num texto que leio e há uma luz, há uma iluminação. Acontece aqui outra coisa curiosa, mas vou passar a bola ao Nelson depois de dizer também, lançar aqui uma achazinha para a fogueira, que é quando as pessoas vêm ter connosco e nos dizem é que eu acho que estou com uma crise de febre que já não sinto. Isso. E geralmente quando vou-te passar agora, mesmo isto a arder, Nelson, mas geralmente o que eu digo quando as pessoas me dizem tenho uma crise de febre que já não sinto, o que eu digo é ótimo, é porque estás no nível 2 da maturidade espiritual. Agora já não tem a ver com sentir, tem a ver com a convicção dessa relação. Mas passo-te a bola, Nelson, para explicares. Eu acho aqui a dificuldade dos sentimentos, ou seja, nós sentimos de verdade, mas o que nós sentimos não é a verdade. Portanto, eu sinto de verdade as coisas, mas nem tudo o que eu sinto é a verdade. Às vezes nós fazemos aqui um curto-circuito e confundimos as duas coisas. Eu, quando era adolescente, não porque falei da minha mãe, houve alturas em que eu odiei a minha mãe. Isso que é um bocado forte. Odiar, mas é aquelas coisas típicas do não me deixou ir à festa de anos não sei de quem, bate com a porta, fecho-me no quarto, eu odeio a minha mãe. Isto não é verdade. Não estou a sentir de verdade naquele meio segundo, mas não é verdade. Nós temos de nos habituar a uma coisa que é as 4 estações. Nós somos mulheres e homens para as 4 estações do ano. Há momentos de inverno, há momentos de outono, estou a fazer ao contrário, há momentos de verão e há momentos de primavera. E nós podemos gostar mais do verão ou gostar mais do outono, podemos gostar mais da primavera ou gostar mais do inverno. Independentemente de qual é as fases espirituais ou emocionais ou dimensões de vida que eu me sinto mais confortável, eu tenho de ir aprendendo a viver as várias estações. Isto é uma das maneiras de escrever, uma peça de teatro sobre o São Thomas More, que é A Man for All Seasons. Um homem para todas as estações do ano. E isto é que é a sabedoria que nos é preciso aprender. Os campos de férias são mágicos. Uma missão país é particularmente impactante, porque há uma estrutura de vida que nos é oferecida, que nos ajuda não só a estar disponíveis para a realidade e a ler a realidade. E a ir-me reconciliando com o que está a acontecer. No dia-a-dia tem de ser eu a introduzi-la. Eu às vezes desafio as pessoas a chamar-lhe o fazer ilhas de oração. Claro que vai ser difícil arranjar 1 hora por dia para rezar. Claro que vai ser difícil, se agora eu quiser, introduzir missa diária todos os dias. Porque estou a tentar passar do 0 para o 100 em 3 dias. Agora, se me for habituando a boas práticas e for criando isto que o Eduardo também estava a dizer, e removendo os obstáculos. A grande pergunta não é se Deus está na minha vida ou não, que há aqui uma questão que é mais de confiança, mas é como é que eu deixo que Deus se sente na minha vida? No meu coração, como é que eu deixo que Ele se sente? Que espaço é que eu preparo para Ele?
E se eu começar com 10 minutos por dia, bem intencionados, pá, a coisa E está lá. à medida que vamos fazendo essa experiência, também vai crescendo o desejo de a querer prolongar, não é? Desta intimidade. Também é importante perceber que a experiência espiritual não tem uma definição única para toda a gente, porque também já falámos aqui um bocadinho disto. Há imensos carismas e modos de estar na igreja que depois nos levam a ter experiências diferentes. Há um livro que o Duarte gosta muito, entre muitos livros, que é o do Ao Ritmo do Absoluto, do André Lufo, que é uma referência e que nos vai falando disto, também da perseverança, do silêncio. Portanto, a experiência, ou este pico, para voltar à palavra do início, o pico de fé não é só uau, agora de repente estou aqui num festival de verão espiritual e é tudo em alta. Não, pode ser esta convicção profundíssima de que, olha, Deus existe, está vivo e faz parte da minha vida. Pronto, agora, o que é que eu faço com isto? Porque, de facto, a maioria do nosso tempo é o cotidiano e o banal, não é o pico. Sim, há aqui uma coisa importante, uma coisa que me tem ajudado depois muito também a perceber isto, que é, porque é que, então, Deus não se dá sempre assim à bruta. Pronto, já vimos que uma parte é, de facto, temos obstáculos, digamos assim. Mas eu diria que há aqui outra coisa. Existe aqui uma pedagogia importante. Uma pedagogia muito importante, que é... E isto também depois está nas regras de discernimento de espíritos, um dia havemos de falar disto, provavelmente, no final, que é razões... Enfim, pode-se falar de desolação espiritual, por exemplo. Pronto, às vezes confunde-se que a desolação espiritual é dada pelo mau espírito. Lá nunca se diz isto. Nunca se diz que é o mau espírito, não é? Entre o bom espírito e o mau espírito, ou seja, uma força de Deus e uma força do egoísmo / demónio, o que se quer chamar, mau espírito, o que se quer chamar. Não é. Nunca se diz lá que a desolação... Agora, o que acontece é que, obviamente, em termos de desolação espiritual, ou seja, em que de facto não se sente tanto, em que a coisa é mais difícil, em que eu me sinto mais preguiçoso, sinto mais triste, mais não sei o quê, então o mau espírito tem ali mais campo aberto. Agora, há lá uma regrazinha muito importante, que acho que é a 9ª regra, que diz as razões pelas quais nos achamos desolados. Eu acho que isto é tão bonito, que é. A primeira diz, sim, porque às vezes negligenciamos. Ou seja, é a mesma coisa, eu tenho um amigo, grande amigo, mas se eu não estou com ele, ou seja, se estou no início de uma relação e depois tomo um café e depois, passado 2 anos, vou tomar um café, tenho que voltar ao início. Se não me faço presente, não é? Pronto. Essa relação vai esmorecendo ao longo do tempo. Pronto. Mas as outras duas são muito subtis e muito interessantes. E uma tem a ver com, digamos assim, a gratuidade e a outra com a humildade. Diz assim, a gratuidade diz assim, então, às vezes, o que acontece, estás desolado para ver o quanto tu dás, o quanto tu rezas, ou o quanto tu te entregas aos outros, aos teus irmãos e a Deus, sem que recebas de volta tanta coisa. Sem que tu recebas de volta a consolação. Ou seja, basicamente, porquê é que estás a rezar? É para derreter-se aquele cantinho bom e maravilhoso. ou é porque sim, porque queres responder a alguma coisa que já te foi dada. Isto é muito interessante. Portanto, gratuidade, ser gratuito. Para a exploração, para estender a mão, e o que tu receberes, há de ser bom de certeza, ainda que isso possa ser silencioso. Ou não sintas tanta coisa. Isso não é sinal de muita coisa. Pode não ser sinal de muita coisa. E a segunda também é muito interessante, que diz assim, para fazer ver como qualquer consolação espiritual, zelo, gozo espiritual, lágrimas de consolação, não dependem de ti, mas são puro dom e graça de Deus. E para que não eleve o meu coração a alguma soberba, no fundo, para não levantares a Cristo a dizer, se eu sinto estas consolações espirituais, eu devo ser o filho predileto, devo ser estar ali do primeiro de Deus, eu devo ser muito bom. Para que não me meta nestas estupidezes, então atravessa o deserto a dizer, não depende de ti, meu filho. Não depende de ti. Eu acho isto mesmo bonito. E para além disso, eu acho que isto leva também ao cerne da coisa, que é, para que é que serve a fé? No fundo, para que é que serve esta experiência espiritual? E vou continuar, desculpa, então estou-me a alongar um bocado. Mas pronto. Então, não sei se já dissemos isto, já disse isso aqui, mas se já se disse neste podcast, mas a fé não é autoajuda.
Para autoajuda, FNAC, livrinhos, secção não ficção. E há lá muito livro bom de autoajuda. Se não quiserem sair da FNAC, para a FNAC podem ver no Instagram. Também há coisas. Também há muitas coisas. Portanto, a mim parece-me que a fé, ou seja, não serve simplesmente para me fazer sentir bem. Nem Deus. Isso seria, aliás, eu acho que seria pobre. Pode fazer sentir muito bem. E muitas vezes faz sentir bem. Mas esse não é o objetivo. Não é o objetivo da coisa. Eu acho que a fé, no fundo serve para entregar a vida. Para confiar e entregar a vida àquele que já me deu tudo. É tipo resposta, não é? Já tínhamos falado disto, acho eu também noutra altura. Então, acho que a ideia é sempre de desapropriação. É uma palavra difícil, é a melhor palavra que eu tenho encontrado nos últimos tempos para isto. E não sei, enfim, deixo agora. Tipo, desapropriação, eu não... Largar, aquilo que tu dizes da porta estreita, uma frase que me surgiu no outro dia foi: eu não passo na porta estreita porque vou carregado de tudo aquilo que não soube dar. Isso. De tudo aquilo que eu não dei. Não é? Foi-me dado tudo. E por isso eu não me soube desapropriar. Eu apropriei-me da fé. Eu apropriei-me da consolação. Eu apropriei-me quase de Deus. Domestiquei Deus ao meu gosto. Não é? Porque eu rezo. Mas isto não foi nada do que eu estava à espera. Eu não senti nada. Portanto, eu vou dar a sola de certeza. Deus ou não existe, ou esqueceu-se de mim. Pronto, desculpem, eu falei demais. Vai. Não, mas fizeste foi que as pessoas andassem para trás para ouvir a frase para escreverem. Há aqui também um ponto importante nesta experiência espiritual que tem a ver com a dimensão comunitária. Não é? Mesmo que a minha confiança em Deus, o sentido que Deus faz, seja uma adesão pessoal, falavas disto também, Duarte, não é? Eu decido, eu sinto, eu experimento, é muito difícil ter esta experiência desenraizado da comunidade. Mesmo que a comunidade seja de alguma forma anónima, não é? Mas a relação com os outros, olhar para os outros, ver o modo como os outros falam de Deus, se entregam a Deus, se desapropriam de si, não é? Há pessoas que nos fazem sentir uma atração brutal por elas, pelo modo de viver, pelo modo de estar, pela alegria. Eu acho que a alegria também é um dos grandes sinais da fé e destas experiências espirituais, que não é a alegria dos saltos e dos foguetes, é estar bem com a vida, não é? Apesar dos desafios, apesar das durezas, estar bem com a vida. Falavas das estações do ano, Nelson. Minha estação preferida pode ser a primavera. Mas pronto, a primavera, gostar dela não me isenta de alergias. Não é? Ou o verão não me isenta de escaldões e por aí fora. Mas a dimensão comunitária é muito importante porque, por um lado, é muitas vezes a condição de possibilidade de eu fazer uma experiência de fé, de relação. Por outro, também é o lugar onde eu confirmo essas experiências. Porque é que, usando os exemplos do início, porque é que um campo de férias, ou uma missão país, ou uma ida ao jubileu, ou uma Eucaristia bem celebrada, podem ser lugares de experiências profundas de fé? Porque não estou a fazer sozinho, não estou a viver sozinho. Não é? E o legado que Cristo nos deixa na igreja, nos amigos, é exatamente este. É a tua experiência de Deus é tanto mais profunda quanto mais pertenceres. Portanto, não é só a desapropriação, é também a pertença. Sim. Eu acho que há aqui há algo... A memória é uma ótima ajuda e às vezes é uma péssima conselheira. Porque a memória muitas vezes mantém-nos vivos em momentos mais frios, mas também por vezes leva-nos a estar sempre a olhar para o passado à procura de quem eu já fui e de quem já me aconteceu. E já que eu experimentei, exatamente. Então isto, eu chamo-lhe a nostalgia do primeiro beijo, quer dizer, andamos sempre à procura de sentir aquilo que sentimos a primeira vez que fomos beijados, só que já não vai voltar a acontecer. Só há uma primeira vez. Tenha corrido bem, tenha corrido mal, só há uma primeira. E a primeira vez que nos impacta tanto e pode alimentar-nos o resto da vida, se nós andamos constantemente à espera de tentar repeti-la, tal como ela foi, estamos a perder a graça. Porque a graça dispõe-nos sempre ao futuro. Então o mais importante é esta pergunta, estava sempre no horizonte de Inácio e São Francisco Xavier, aparece imensas vezes nas cartas, que é: Senhor, onde é que queres que eu vá? Seguindo-te. Eu sei que não me vou perder. E esta que é a grande confiança. Não é o que é que eu já fui, onde é que eu já estive, o que eu já senti. É: Senhor, aonde é que me estás a levar agora?
Em Isaías há uma, não sei em que capítulo, mas a certa altura Isaías vai dizer, ou Deus diz pela boca de Isaías, que coisa nova e maravilhosa é esta que agora começa. Isto foi o que ficou na minha cabeça. Não sei se é exatamente assim que encontramos na Bíblia. E isto muitas vezes é o que eu digo quando me sinto muito triste. Que é para dar a volta. A ver, tipo, há pouco tempo estava a falar disto com o Eduardo também, que é o Cícero, tem uma música chamada Mirador Nova Esperança, em que ele diz: a alegria é um contra-ataque. A alegria é um contra-ataque. Ou seja, às vezes nos meus momentos mais tristes, ou de desolação, de falta de esperança, o que eu me pergunto é: Senhor, que coisa nova é esta que agora está a começar? Que poesia, o que é que estás a trabalhar aqui dentro? Para me lançar. Os picos de fé são importantes. É bom tê-los. Não bom. São determinantes. E há uma fidelidade do cotidiano, uma experiência do cotidiano que nos vai, se nós soubermos saborear e aproveitar, nos permite, não é estendê-los, mas tornar-nos disponíveis para o que o Senhor vai dar. Sim, para a maneira como nos damos nós. Exatamente. Ou seja, isto reverte. Ou seja, é evidente, a mim parece-me evidente que Deus faz uma espécie de operação de charme connosco. Sim. Acho eu. Como um bom E é isso, professor, um e bom são os mestre, estás a dizer há inícios. bocado. Mas já dissemos uma vez, eu vou repetir aqui com um parênteses, que é: eu nunca mais voltei a sentir aquilo que senti quando me senti chamado à companhia. Com aquela intensidade. Nunca mais. E se estivesse à espera disso, estava há 19 anos à espera. A dizer, nunca mais, senhor. Então, Já o vivi, já me lembrei, já usei muitas vezes para manter animado, mas aquele momento de confirmação viverá para sempre no meu coração, mas não posso dizer, Senhor, dá-me outra vez a mesma coisa. Claro, não dá. E os momentos fortes que sentiste depois disso e que sentimos depois disso, nem se podem comparar, porque vêm noutros contextos, noutras circunstâncias. Temos outra idade, temos outra maturidade. Até porque eu também... coisas mais significativas e mais transformadoras e que não tiveram o mesmo arrobo sentimental. Isso. Ou seja, que é uma coisa também que nós depois vamos descobrindo com a vida, que acho que há um momento de giro da nossa, que é a passagem da adolescência para a adultez, quando nós percebemos que dar a mão àquela pessoa é melhor que um beijo que dura 10 minutos. Estar contigo de mão dada, um abraço, é mais significativo e mais transformador do que estar aos melos 2 horas. Sim. E acho que quando somos adolescentes o que nós queremos é isso, é beijo, o namoro de repente reduz-se ao beijo. E depois a certa altura percebemos o que eu quero mesmo é estar ao teu lado, o que eu quero é abraçar-te, o que eu quero é estar contigo. E aqui é o grande salto que nós temos de dar. E depois na vida espiritual, o mesmo. Sim, e a mim parece-me que há sempre esta dimensão muito importante, ou seja, a experiência é muito transformadora e aquele rombo espiritual e não sei o quê, mas depois aquilo que de facto alimenta não é simplesmente isso, é o facto de eu poder replicar aquilo que Deus fez comigo. Ou seja, que os meus gestos depois se tornem espelho daquilo que Deus fez comigo. Ou seja, que eu na minha vida possa amar. Pronto. E aí, acho eu, descobrimos... ok, já percebi, é isto. Pronto, não sinto coisas extraordinárias. E a maior parte dos dias eu não é? Enfim, dias épicos. Mas dá para viver às vezes uma alegria contínua. Sim, por estar a partilhar, a viver a partir desta graça incrível que me foi dada. Pois, esta alegria contínua também é uma experiência espiritual. Ou seja, a experiência espiritual não são só aqueles picos em que uau, está tudo incrível, não sei o quê, intimidade com o Senhor, vamos embora arregaçar as mangas, Senhor, onde é que me queres? Não, a experiência espiritual é esta convicção que me faz acordar nas segundas de manhã, nas terças de manhã, dizer: olha, Senhor, bom dia, aqui está, não é? Esta convicção, a celebração dos sacramentos, o serviço que falámos aqui, não é? Estavas a falar, esta imagem de um casal mais velho no parque em que estão só sentados ao lado um do outro, às vezes com a mão na perna um do outro, ou a lerem em silêncio. E o silêncio não é constrangedor. Isto acontece na relação com Deus, quando o silêncio não é constrangedor, porque há a convicção de uma presença, e isto é uma experiência espiritual profunda, não é? Sim, acho que a experiência com Deus às vezes é análoga à experiência, por exemplo, de um casal, não é? No início as coisas são vividas à flor da pele, e passados 50 anos de casados, a coisa vive-se um pouco mais de silêncios. E ainda assim há novidade. E beleza, principalmente. Sim, e consegue-se olhar e ver os frutos, não é? Os filhos, os netos, as conquistas, não é? É isso. Maravilha. Então, terminamos aqui o nosso episódio
diria só, atenção às expectativas que pomos em relação a Deus, para não estarmos a reivindicar de Deus aquilo que queremos, mas deixarmos, no fundo, acolher aquilo que Deus tem para nos dar. Parece um bom mote para estes próximos dias. Obrigado por ouvirem. Se isto vos ajuda, se acham que alguém precisava mesmo de ouvir isto, partilhem à vontade. Se vos ajuda a vocês, provavelmente ajudará a outros. Se terem temas que gostavam de ouvir, por favor, escrevam nos comentários, ajudem-nos também com isto. E nós estaremos de volta daqui a 2 semanas, precisamente. Isso. Obrigado e até breve.